Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Urocast, o podcast oficial do Papo de Uro, onde a gente tem aqui a característica de apresentar a pessoa por trás do urologista e falar sobre a trajetória, conversar sobre assuntos aí muito além da urologia também. Estou aqui mais uma vez gravando ao lado do meu colega Pedro que é urologista formado em Sorocaba, e a gente está aqui para gravar mais um episódio com um convidado, que é o Dr. André Cavalcante. Mas antes desse episódio, que está imperdível, eu queria convidar vocês para seguir nossa página, curtir nosso episódio nessa plataforma no Spotify, no YouTube. Siga a gente, deixa o seu like, clica na estrelinha aí que para avaliar nosso episódio, isso vai ajudar a entregar nosso conteúdo para mais pessoas, beleza? Então, antes de mais nada, queria agradecer a presença do Dr. André Cavalcante. Dr. André, que tem uma formação bem peculiar aí, que a gente vai conhecer ao longo do nosso episódio, mas o Dr. André fez a sua formação em medicina pela Universidade aí, do Pernambuco, fez a residência médica pela UERJ, onde ele fez também seu mestrado, seu doutorado. Tem uma formação bem interessante que a gente vai conversar sobre o seu pós-doc aí pela Universidade da Califórnia, em São Francisco, nos Estados Unidos. Enfim, tem muita coisa aí para a gente conversar. Queria agradecer imensamente aí sua disponibilidade, doutor André, e já passar aqui para o Pedro. Pedro vai, antes da gente passar a palavra para o senhor, queria que o Pedro só desse um panorama geral de com quem que a gente está conversando, como é que é a linha aqui da nossa conversa. Bom, seja bem-vindo, doutor André, é uma satisfação ter o senhor aqui com a gente. O Papo de Uro hoje é uma página, a gente tem uma relevância importante no Instagram, e nosso público é majoritariamente formado por urologistas e residentes de urologia. Tem também uma menor parte que são residentes de cirurgia geral, médicos de outras áreas, profissionais da saúde de outras profissões, e a menor parte é o público leigo. Então, nossa conversa aqui vai ser para o urologista mesmo, para o urologista em vários momentos da sua carreira. E a nossa ideia aqui é levar um conteúdo muito além da urologia. A gente fala bastante dos temas técnicos, mas a gente gosta de explorar muito a questão da trajetória, da carreira. E o senhor mora no Rio de Janeiro, né? Fez sua formação, sua residência aí. Então, para começar nosso podcast, para deixar o senhor à vontade, eu vou fazer uma pergunta de milhões para o senhor. Aí no Rio é Flamengo ou Vasco? Mengão sempre. Então você e o Fuzeta estão em casa, hein? É isso aí. Estamos conversando a mesma língua. Então, doutor André, a gente queria, assim, para começar esse bate-papo aqui, queria saber se o senhor puder explicar para a gente, resumidamente, a parte como surgiu a urologia aí na sua formação, de onde veio, se você sempre teve essa ideia de fazer urologia, e, menos resumido, para a gente, queria saber como que vem esse braço forte na sua formação por urologia reconstrutiva, onde nasceu isso, qual foi a sua influência, coisa que hoje a gente vê a influência da tecnologia, cirurgia robótica, todo mundo pendendo para esse lado. E como veio a urologia reconstrutiva nesse cenário para o senhor, na sua formação? Bom, obrigado pelo convite, né? É bem interessante o foco que vocês estão dando nesse tipo de discussão. A urologia surgiu na minha vida de família, né? Meu pai é urologista, foi urologista, né? Já é falecido, foi professor lá em Pernambuco. E por caminhos eu acabei ficando no Rio e fazer residência, acabei fazendo mestrado, doutorado e comecei a trabalhar no serviço de trauma aqui, que é o Hospital Souza Aguiar, né? Que é um hospital conhecido aqui de trauma. E lá, junto com alguns colegas, o próprio Luciano Favorito, que hoje é editor do Brazilian Journal, e mais o Daibis, que é um outro colega mais jovem, o Leandro, o Carlos Henrique, o Walter Gavarões, colegas da mesma época. A gente praticamente o serviço já existia, mas não tinha residência, e a gente acabou recriando, reestabelecendo a residência, e aí acabei que muito novo assumi a chefia de lá, tá? Praticamente recém-saído da residência,
Primeiro o Walter foi chefe, depois eu assumi a chefia. E eu tinha um desejo de ir para o exterior, né, de fazer alguma coisa fora. E assim, era uma época que se fazia prostatectomia, a uro-oncologia era da cirurgia aberta, você fazia prostatectomia radical, nefrectomia radical, mas poucos... O urologista geral fazia, né? A laparoscopia praticamente nenhuma, ou ainda iniciando. E aí eu falei, olha, eu estou no hospital de... Aí a gente começou a fazer uns trabalhos sobre trauma penetrante de genitália e trauma de ureter por arma de fogo, e a gente acabou emplacando 1 ou 2 trabalhos na AUA, isso em 1999. Então, tinha acabado de terminar a residência, praticamente, né? Tinha acabado, estava fazendo mestrado, terminando o mestrado. E aí, eu falei assim, o que eu posso fazer aqui com o que eu tenho, né? Esse é o serviço que eu trabalho, eu vou tentar. E muitas pessoas que começam na cirurgia reconstrutora começam assim, né? Você tem um local que você vai trabalhar, precisa de alguém. O que se faz aqui? O que se pode fazer aqui? E aí eu comecei a trabalhar muito com cirurgia de uretra e trauma, né? Aí eu fui procurar uns caminhos para ir, e na época você tinha alguns nomes no mundo que mexiam nessa parte. E eu falei assim, vou tirar 1 ano da minha vida, ou perto de 1 ano, para poder olhar por aí, né? Aí eu fui para a Itália, ficar lá com o Guido Barbagli, passei mais ou menos uns 2 meses com ele, depois passei o resto do ano em São Francisco com o Jack McAnnis, que na época era um ícone do trauma e da cirurgia reconstrutora. E se chamava isso, né? Você ia para as sessões da AUA, que eram cirurgias de trauma e cirurgia reconstrutora. Aí depois a gente voltou para o Brasil e começou a fazer o que a gente já fazia de uma forma um pouco mais organizada, né? Eu já fui fazendo alguma coisa, mas fazia meio self-made, né? Então, eu acabei buscando essa área, né? E fui fazendo, ninguém fazia, muita pouca gente fazia aqui no Rio, muita pouca gente fazia no Brasil, e a gente começou a discutir trauma e cirurgia reconstrutora. Na época tinha talvez 3 pessoas fazendo no Brasil, eu, lá na UERJ, o Heloísio, em São Paulo, o Sérgio Chimenez. Então a gente começou a emplacar na SBU sessões de cirurgia reconstrutora, e aí foi indo. E aí já se vão aí quase 25 anos. 25 não, 23 anos, mais ou menos, 22 anos fazendo isso. E aí, quando a gente volta, né, a gente volta muito na questão da cirurgia uretral, mas aí a gente abre o leque para cirurgia reconstrutora, urogenital, né? O trauma é uma área de atuação isolada difícil no Brasil, né? Você não vai viver de fazer trauma urogenital. Você ganha experiência, ganha expertise, mas não é uma coisa que você faça. Aí a gente começou a entender como é que a gente vai caminhar nesse caminho da cirurgia reconstrutora, que hoje é uma coisa muito ampla, né? Então, dependendo de cada serviço, você vai... aí, hoje, você tem cirurgia reconstrutora, você pode fazer um pouco de cirurgia funcional e reconstrutora, quando você coloca a incontinência junto, você pode fazer um pouco de infantil e reconstrutora, que é uma coisa que eu trabalho primariamente em adulto, tá? Então você vai criando seus caminhos, né? Então você sempre vai fazer a uretra e algo mais, né? Alguns fazem muito mais, outros fazem um pouco menos. E até você chegar hoje a própria cirurgia de redesignação sexual, que foi muito para o lado da cirurgia reconstrutora nos últimos anos, que é um outro campo bastante aberto. Mais recentemente, a gente começou a fazer os procedimentos por via robótica. Então,
tem toda a parte de cirurgia genital, toda a parte de cirurgia peniana. Então, hoje, a cirurgia reconstrutora tem um leque de atuação muito grande, né? Você tem a uretra, tem o esfíncter artificial, você tem todas as cirurgias genitais, implantes de próteses complexos, etc. E acaba sendo uma área que tem demonstrado o interesse de jovens médicos, talvez por ser uma área que você faz sem tecnologia, né? Que você faz com porta-agulha, pinça de dissecção e fio. E algumas dessas coisas poucos colegas fazem nas pequenas, nos locais onde a pessoa está tentando, onde você, terminando uma residência, terminando uma pós-graduação, você está tentando começar uma atividade. Então, talvez isso tenha chamado a atenção dos colegas mais novos como área de atuação, né? Cirurgia robótica é muito bom, mas muita gente faz, né? RTU de próstata muita gente faz, ROLEP muita gente faz, e por aí vai. Então, talvez seja isso que, por incrível que pareça, talvez seja o lado comercial de criar um espaço novo que mais atraia hoje colegas na cirurgia reconstrutora. É E isso, esse basicamente. aspecto que você abordou é muito interessante, da história aí, do estabelecimento e da padronização dessa área de atuação que é a cirurgia reconstrutiva. Eu, particularmente, acho muito interessante, porque é bem como o senhor disse, né? O uso de tecnologia é secundário em relação à sua finesse técnica, né? Eu acho que, em termos de técnica cirúrgica, de habilidade manual, conhecimento anatômico e de versatilidade também, é algo bem amplo e bem interessante. Eu diria que, na maioria dos serviços, a cirurgia reconstrutora é o calcanhar de Aquiles da urologia, né? Quando a gente fala de estenoses, né, da uretra, ureter, sempre são casos muito desafiadores que os serviços têm dificuldade de enfrentar. E, em termos que o senhor disse, a busca por essa área de atuação, né, a gente vê um apelo natural, né? Acontece muito na cirurgia robótica, na andrologia, por uma questão que a gente escuta falar mais, né? E acaba que, naturalmente, as pessoas vão caminhando por esse lado. Mas, por outro lado, tem essa questão que o senhor mencionou sobre também ser uma forma de diferenciação. A pergunta é, como é que o senhor acredita que vai ser, olhando da década de 90 para cá, em que tinha no Brasil só 3 pessoas fazendo, e hoje, que a gente já tem uma gama maior, já tem mesas em congressos muito bem frequentadas, essa característica de também estar ao lado da funcional, ao lado da pediátrica, como é que o senhor enxerga nos próximos anos aí o estabelecimento dessa área de atuação, e também não só em termos de diferenciação de fellowship, de pós-graduação, mas também dentro das residências médicas? Porque acaba que existe uma carência desse profissional no país e, consequentemente, resulta numa carência de formação na residência médica. Então, como que o senhor enxerga aí os próximos anos da cirurgia reconstrutiva? Então, hoje em dia você vê muito mais pessoas dentro do serviço. Então, o número de serviços que tem alguém dedicado aumentou bastante nos últimos anos, né? Então, eu acho que isso vai dar ao residente uma formação ou gerar um interesse maior na área do residente. E a criação de fellows e de pós-graduações são interessantes também. Eu acho que o que é interessante é você criar... A cirurgia reconstrutora hoje é uma coisa muito ampla, tá? Então, você pode, da cirurgia reconstrutora, fazer a parte cirúrgica da andrologia, na parte dos implantes, da cirurgia de peronia. Você pode trabalhar com cirurgia prostética, né? Protética, né? Esfíncter artificial, próteses penianas. Você pode trabalhar com uretra e absolutamente você não vai conseguir sobreviver só de cirurgia uretral, né? Porque talvez 1% da população tem estenose de uretra, mas é difícil você, no consultório, só fazer cirurgia uretral, tá?
dependendo do seu dia a dia, isso vai ser maior ou menor na sua prática. Hoje está crescendo muito a cirurgia de transgenitalização, né, de redesignação sexual, também é uma área interessante. Por isso que eu acho que é importante a gente estabelecer como um conhecimento em si. Você pode fazer reconstrução e criança, né? Aí depende qual é o caminho de formação que você vai escolher. Mas eu acho que toda vez que você olhar um serviço, você vai ver um serviço que vai fazer um portfólio de atuação e você tem que entender se é aquilo ou se você pode até fazer sua formação inicial e no segundo momento você buscar suas características, entendeu? Então, não necessariamente você vai fazer cirurgia reconstrutora e vai estar o tempo todo operando estenose de uretra extremamente complexos. Pode ser que não faça parte do que você quer para a vida ou sabe? Você pode fazer cirurgia reconstrutora e ir para andrologia, na parte cirúrgica, enfim. Tem um leque muito grande. É importante eu defendo a cirurgia reconstrutora como uma área de atuação mais ampliada possível, entendeu? Muitas vezes você não vai conseguir essa formação na sua pós-graduação ou no seu fellow, mas você vai buscar, né? Vai buscar nos cursos, vai buscar nos congressos, enfim. Vai correr atrás do caminho que você quer seguir. E puxando esse gancho que o Pedro mencionou, que o senhor respondeu, o senhor que é um dos pioneiros aqui, vamos dizer assim, no Brasil sobre essa área e acompanhou toda a trajetória da reconstrução aqui no Brasil, mas já acompanha isso há muito tempo fora, já teve experiências nos Estados Unidos, já teve experiência na Itália, sei que o senhor já sentou ao lado do Kulkarni para fazer cirurgias juntos. Então, assim, queria fazer duas perguntas aqui para o senhor. Como é que é a realidade do Brasil, do cenário, né? No cenário da reconstrução, da cirurgia reconstrutora, como é que é o cenário do Brasil, se a gente está muito longe do que se faz lá fora, né? E queria que o senhor também contasse essa experiência aí, que o senhor já frequentou o hospital lá na Índia, já operou junto com o Kulkarni. Queria que o senhor comentasse detalhes sobre a cultura e todo o cenário, todo o cenário que engloba ali aquele hospital ser uma referência, né? O que faz aquele hospital ou outro hospital ser referência, experiências que o senhor teve lá. Então, acho que a cirurgia reconstrutora hoje no Brasil está muito bem, tá? A gente vê nos eventos pessoas de altíssimo nível falando em todo o Brasil, em São Paulo, no Sul, no Nordeste. Então, eu diria hoje que a gente não deixa muito a desejar, não. Obviamente que tecnologia, fluxo de pacientes, nossa dificuldade de trabalhar em vários lugares, tudo isso nos dificulta, como dificulta em várias áreas, mas como em outras áreas, eu recentemente agora estive em São Paulo, no Continense, dando aula sobre implante de esfíncter, tanto masculino como feminino, lá do Fernando Almeida, e foi um evento sem convidado internacional, e o evento foi excelente, né? Foi maravilhoso, altíssimo conteúdo, qualidade de conteúdo científico. Então, eu acho que nessa parte, como na urologia de uma forma geral, o Brasil vai muito bem, tá? Eu já visitei vários centros no mundo, né? Alguns centros nos Estados Unidos. Sempre que eu queria alguma coisa para fazer, eu buscava aprender, né? Eu sempre fui uma pessoa que gosto de dar informação para começar, né? Algumas coisas a gente vai acabar sendo autodidata, né? Mas de uma forma geral a gente vai buscar conhecimento através da forma que a gente pode, né? E é uma coisa que eu aconselho, né? Às vezes esses mini fellowships, essas estadas de algumas semanas, para quem já faz, são muito interessantes para você ganhar. E eu sempre fui um grande observador de técnica cirúrgica, então eu gosto muito de ver técnicas cirúrgicas, ver como os outros fazem e
buscar solução cirúrgica, né? Porque a cirurgia reconstrutora é muito pobre de evidência científica, então você vai ter que encontrar individualmente as soluções cirúrgicas. Isso é um detalhe bastante importante. Você nunca vai ter um trabalho dizendo, comparando se você faz a fixação da mucosa oral de um jeito ou de outro. Você vai acabar tendo que entender se os seus resultados estão bons fazendo daquele jeito e segui-los. Tá? Isso em várias coisas da reconstrutora. Tá? Então, tive com o tempo que eu tive com o McKennes, eu tive com o George Webster, que também já está aposentado, foi um cara muito importante da cirurgia reconstrutora. A cirurgia reconstrutora nos Estados Unidos, quando eu comecei, ela tinha 3 pilares, era o McKennes, George Webster em Duck e o Jordan em Norfolk, North Carolina. Então, eram esses 3 caras, né? E 2 deles eu tive pessoalmente, o Jordan eu convidei para vir ao Brasil num curso aqui com a gente também. Na Inglaterra, Itália. Na Inglaterra eu também passei algumas semanas com o Anthony Mundy, né, em Londres, né? E cada um com sua particularidade. Então, como assim, cada um fazendo uretra e por exemplo, o George Webster ele fazia uretra e muita urologia funcional feminina também, muita incontinência, muita fístula. Na Índia foi uma experiência bastante interessante, né? O Kulkarni, ele foi endurologista, na verdade, e por uma necessidade de alguém que fizesse uretra, ele acabou, como muitos dos indianos, ele acabou fazendo uma formação na Inglaterra, com Turney Warwick, e ele volta para a Índia. Aí eu não sei, tanto é que esse hospital que eu fui, ele agora tem um hospital bastante grande, até com cirurgia robótica lá, que ele inaugurou agora, há alguns meses atrás. Mas o hospital que eu fui tinha uma placa, né? Kulkarni, Centro Kulkarni de Endurologia. E aí lá tem as particularidades, tem um fluxo muito grande, eles fazem quase 400 uretroplastias por ano. Então, os pacientes vêm de toda a Índia e da região, muito focado em uretroplastia. Tá? Diferentemente de outros serviços, eles fazem basicamente uretroplastia. Um estado, um tempo bastante interessante. De novo, para você ver, né? Para você olhar, para você refinar com quem faz muito. Então, olhar a cirurgia reconstrutora, olhar outros operando é muito interessante. É muito interessante. Mesmo que você não faça, e absolutamente isso não quer dizer que você vai olhar um fazendo e vai transformar ela naquela técnica padrão. Mas para você ver a variabilidade de formas de você tratar e criar soluções. Eu acho que ver colegas operando é uma coisa que as pessoas às vezes não valorizam tanto atualmente, né? Que o jovem urologista hoje é uma coisa muito imediata, que é aprender e achar que aquilo dali é daquele jeito, né? E na cirurgia reconstrutora é tudo muito mutável. Até porque a gente tem muito pouca evidência. Mas foi rodar pelo mundo vendo colegas operar. Fui para a Sérvia também, lá com o Miroslav. Estive em Nova York com o Rizal, vendo a parte robótica e transgênero. Então, enfim, já rodei bastante. Interessante. E o que chama a atenção é que, assim, vários desses nomes que o senhor pôde vivenciar são referências, que a gente vê o nome deles em técnicas cirúrgicas e tudo mais. E todos muito pioneiros e desbravadores, no sentido de, no ambiente de poucas evidências, usar o conhecimento anatômico, o conhecimento histológico, fisiopatológico, para poder desenvolver as técnicas. E entrando numa parte não muito técnica dessas referências, mas numa parte um pouco pessoal. Observando todos esses grandes nomes, todas essas referências, existe alguma característica em comum entre eles, ou alguma característica de um ou outro que chamou mais atenção no sentido de postura, personalidade, maneira de pensar? Alguns deles te trouxeram mais aprendizados do que a urologia reconstrutiva? Então, acho que todos, né, cada um com sua característica, são cirurgiões muito inteligentes e muito criativos, né? Eu acho que essa é a grande questão.
você vê que são pessoas bastante inteligentes, né? E com muita criatividade para poder criar soluções, né? Cirurgia reconstrutora é um ambiente que você tem que criar soluções. E você vai operar, e você vai ter problema algum dia, entendeu? Às vezes problemas mais graves ou menos graves. Você vai fazer cirurgias lindas que não vão dar certo, entendeu? Que vão ter uma taxa de sucesso ruim, que vão ter uma insatisfação do paciente. Então, eu acho que aprendi com todos, sabe? Eu aprendi com todos. Uns mais calmos, outros mais agitados, mas muito essa característica de pessoas muito inteligentes e pessoas muito criativas, eu diria isso. Inteligência e criatividade. Interessante. E uma outra coisa que o senhor disse que chamou muita atenção é esse formato de mini fellows, né? De um período mais curto, mas em compensação é que você consegue ter mais oportunidades de vivenciar experiências diferentes. Passo algumas dicas para o nosso ouvinte aqui, que é um urologista jovem, está pensando em ter essas experiências, até em questão de planejamento da vida pessoal, para poder conseguir se deslocar. E eu imagino que, à medida que o senhor teve várias experiências, na sua cabeça deve ter alguma padronização, como se fosse um passo a passo do que observar, quais são as características mais importantes, o senhor já mencionou uma delas, que é ver como ele opera, a questão manual mesmo, da técnica cirúrgica. Mas se existe mais alguma coisa organizada na sua mente em que você chega no lugar, você observe que isso é muito importante, que quem for fazer essas experiências ter como dica para poder já facilitar o aprendizado. Então, eu acho que observar tudo que é feito, né? Como é que é feita a avaliação pré-operatória, como é que é feita a indicação cirúrgica, como é que esse paciente é seguido no pós-operatório e a técnica cirúrgica, né? Eu acho que a técnica cirúrgica é fundamental. O que tentar padronizar uma tomada de decisão, entendeu? Ou seja, o que você vai fazer quando você estiver diante de tal situação. Então, na cirurgia reconstrutora, tentar padronizar um pouco a sua decisão, o que você vai fazer naquela situação específica, eu acho que é uma coisa bastante interessante. Vou dar um exemplo. Eu sempre faço, né? Então, por exemplo, o paciente tem uma estenose de uretra de 3 centímetros, de transesfincteriana com radioterapia. Então, vamos lá, como é que é feito isso? Como é que esse cara faz tentar entender o que está na cabeça desses grandes nomes, né, na tomada de decisão. Às vezes você vai até discordar, entendeu? Não, cara, não, mas esse raciocínio não está legal, eu prefiro o raciocínio de outro. Ou prefiro o seu próprio raciocínio, né? Que às vezes você pode ter um raciocínio até que seja mais lógico do que o deles. Então, mas tentar observar a padronização técnica. Eu acho que isso na reconstrutora é uma coisa fundamental. Você fazer procedimentos de uma forma repetida, né? E sempre estar operando, sempre estar realizando procedimentos também acho que é fundamental. Legal. E, assim, durante a sua formação, praticamente essa parte de urologia reconstrutiva veio quase como um embrião aí na sua formação, desde muito cedo. Mas a gente acompanha, vê o senhor nos congressos, publicações, até na sua rotina que a gente acompanha pelo seu site também, a gente consegue ver que, embora o senhor seja referência e pioneiro nisso, o senhor ainda está à frente de muitas outras coisas. Infertilidade, uro-oncologia, cirurgia robótica e assim, como que você se avalia com relação a essa versatilidade, né? O que o urologista precisa ter para ter essas características de ser uma pessoa versátil? Até porque o senhor provavelmente toma bastante tempo aí com relação à técnica de infertilidade, mas como que o urologista, como que o senhor se viu dessa personalidade mais versátil aí durante a sua formação? Porque teve esse embrião da cirurgia reconstrutiva desde muito cedo. Mas como vieram as outras coisas
durante a sua formação e sua trajetória, tanto em É fertilidade legal. quanto a urologia? Então, vamos lá. Eu faço em hospital público, dos hospitais públicos que eu trabalho, na universidade e em outro hospital federal que eu trabalho aqui no Rio, eu faço só cirurgia reconstrutora, tá? Outro dia me fizeram tirar um trombo de cava, fazer uma nefrectomia com um trombo de cava. Eu falei assim, eu não faço mais esse tipo de procedimento, pelo menos aqui. Bom, como eu faço um consultório, e meu consultório é um consultório basicamente de pacientes privados, a gente tem que fazer um pouco de urologia geral no consultório, mas eu diria que 90% dos meus pacientes no consultório estão ligados de alguma forma à cirurgia reconstrutora, tá? 90% dos pacientes que eu opero, tá? A cirurgia oncológica, ela chega para mim quando chega normalmente, tá? Eu me mantenho fazendo prostatectomia e algumas nefrectomias de menor qualidade para manter uma mão em cirurgia robótica com o objetivo final de fazer a cirurgia reconstrutora, tá? Então, eu vou fazer a minha cirurgia robótica não tão rápido como outros colegas que fazem muita prostatectomia, mas tento fazer oferecendo o melhor para o paciente e com a qualidade de resultado bom. Eu acho que isso é sempre importante. Uma coisa que eu sempre falo para o cirurgião jovem: entregue ao paciente o que você deve entregar, entendeu? Então, eu vejo muita gente não entregar o que promete para o paciente, tá? Então, obviamente que chega um paciente para fazer uma prostatectomia radical comigo, um cara super jovem, ou que eu acho que alguém pode oferecer a mais que eu vou oferecer, tá? Ou vou chamar para estar comigo, alguma coisa desse tipo, tá? Mas, enfim, sempre se preocupar no paciente. Então, eu acho que a oncologia, ela vem como um consultório de urologia geral que está aberto, mas eu não faço nenhum tipo de pesquisa em relação à cirurgia oncológica, tá? Eu, de um tempo para cá, tenho feito cirurgia robótica, comecei em 2019, mais ou menos, e acaba que eu vou fazendo alguns casos que não são tão poucos atualmente, acaba que você vai fazendo, e você começa a fazer, e vai fazendo, os resultados estão bons, e você continua fazendo, tá? Mas hoje consigo fazer uma cirurgia robótica que eu diria que eu não faço relativamente bem, sem nenhum compromisso com o paciente, mas não é meu foco de atuação, tá? A infertilidade surgiu por um grupo que me chamou, porque não tinha urologista, e eu comecei a fazer a parte da andrologia para eles, de punções e reversões de vasectomia, varicocele, e acabei desenvolvendo um pouco de habilidade em microcirurgia, tá? De novo, estudando, aí eu não fiz nada fora, fui fazendo, fui utilizando os hospitais públicos para ir fazendo a varicocele microcirúrgica, uma reversão. E hoje, na verdade, o meu sócio lá no consultório, que é o Antônio, é ele que faz mais a parte de infertilidade dentro do consultório, tá? Mas, enfim, vai depender muito do seu mercado, né? A gente vai ver, às vezes, o cara que ele é conhecido por fazer cirurgia robótica e no consultório fazendo urologia geral, né? A gente, no Brasil, a gente tem que fazer urologia geral de alguma forma, né? Eu ainda faço o meu cálculo. Cirurgia que eu detesto é percutâneo, então não me chame para fazer percutâneo. Mas eu faço meu cálculo, faço bem o cálculo, faço bem flexível. Obviamente que tem colegas que vão fazer melhor do que eu em quase tudo, mas faço bem. E aí vem a questão de que a gente não consegue viver só do serviço público, mas acho que no serviço público você deve fazer aquilo que gosta, que te interesse mais. E na vida privada a gente acaba fazendo urologia geral. É isso. Basicamente, para mim, é isso. E o que eu achei interessante é essa questão de ser autodidata, né? Especialmente nessa questão aí da andrologia, na cirurgia, na microcirurgia, reversão. E um ponto importante para nós urologistas, mas cirurgiões de uma forma geral estarem atentos, é a questão da atualização e se adaptar a novas tecnologias, novas formas
de operar ao longo da vida, né? Que é o lifelong Sim. learning. Como é que o senhor aprende? O que o senhor busca? Quais são suas fontes de estudo quando vai se aprimorar e se desenvolver num campo novo? Conta pra gente como que é o seu processo aí de aprendizado. Então, vou dar o exemplo das cirurgias de redesignação. Eu acho que é um bom exemplo, tá? A gente ia, por uma demanda do hospital universitário, a gente montou o projeto, acabou parando por causa da pandemia e começou a fazer do ano passado para cá. Já temos aí mais de um ano fazendo. Então, eu fui estudar, eu comecei a ir no Congresso Americano, eu vou todo ano aí, ao Congresso Americano de Urologia, eu vou todo ano desde que eu era residente. Então, acho que é um congresso muito bom para você se focar naquilo que você quer desenvolver para o seu próximo ano. Principalmente no formato que eles têm agora, com muitos cursos, etc. Tá? Bom, então, começo a estudar, começo a ler, começo a ver vídeos, tá? Em geral, eu acabo buscando algum lugar que eu vá ver. Por exemplo, para transdentalização, eu fui à Sérvia com Miroslav, fui a New York University com Nizal. Então, geralmente eu junto alguma viagem para ver alguém fazendo. Só que, como você já tem uma bagagem muito grande de tempo, né, e de fazendo procedimentos, você acaba que vai juntando o seu aprendizado. O aprendizado ele nunca acaba, né? O aprendizado é uma coisa muito contínua. E você não joga fora o que você aprendeu. Por exemplo, você vai fazer... O que é uma cirurgia numa mulher trans, né? Uma neovagina? É basicamente o que você fez do que eu fiz a vida toda. É uma penectomia, é uma dissecção de plexo, é uma liberação de uretra, é um acesso pré-retal para você criar a neovagina, é lidar com pele, lidar com inversão de pele peniana. Então, muitos procedimentos são procedimentos que você basicamente fez a vida toda que você vai estar fazendo de novo. Então, dentro de um formato. Tá? Então, trabalhar, operar, como eu falo, né? Como eu acho que eu não aprendi tudo, eu continuo me exercitando e operando 2, 3, 4, 5 casos por semana, e no consultório, no serviço público. Eu nesses anos todos que eu nunca parei de operar uma quantidade razoável de casos de uma forma contínua. Mas o meu aprendizado eu faço assim, eu vou atrás, leio, vejo vídeos, quando possível eu viajo para maturar alguma coisa fora, ou maturo isso dentro de um congresso. Por exemplo, o último congresso americano agora, eu praticamente vi redesignação, porque é uma coisa que me interessa bastante na atualidade, entendeu? E eu acho que daí faz com que você cresça de uma forma mais rápida. Interessante. Então, fazendo um resumo, é continuar operando, mantendo a mão afiada e ter sempre essa preocupação e beber da fonte, né? Buscar realmente quem está sendo bem sucedido nisso e aprender com eles e se inspirar neles. E o senhor trouxe aí temas que são bem atuais, né? Estão bem em voga no Brasil, especialmente. A questão dessas cirurgias genitais, né? A gente tem aí dois principais campos que a gente pode explorar, que é tanto a questão da redesignação quanto a questão da estética genital. E a gente tem acompanhado que o senhor tem tido bastante êxito nisso aí. Entrando um pouco na estética genital, conta pra gente como tem sido a experiência, como que o senhor acredita nesse tratamento no contexto da saúde do homem, porque quando a gente vai em mesas de congresso, sempre tem aquela questão do apelo psicológico, a questão do transtorno dismórfico, o que não tem um apelo tão grande, porque se a gente fizer um paralelo na cirurgia plástica feminina, com algumas outras questões que também envolvem dimensionamentos do corpo. E além disso, outro ponto que eu acho muito importante a gente comentar é a questão
A regulamentação disso. Existem algumas técnicas que foram patenteadas, que exigem certificação, uso de direitos, e ao mesmo tempo a gente vê que é um material disponível no mercado, exige um conhecimento anatômico, né, e cirúrgico. Se eu puder comentar um pouco isso para a gente, tanto a questão do contexto desse tipo de técnica cirúrgica, bem como a questão dessas regulamentações de mercado que a gente tem visto aí. Então, quando a gente fala de estética genital, eu acho que, primeiro, que é uma área que o urologista deve entrar, tá? Ele pode entrar através da cirurgia reconstrutora, da andrologia, enfim. Eu acho que ele deve, é o que eu faço na minha vida, né? Eu estou no meu consultório e se o paciente quiser vir buscar essa informação, ele vai vir, eu vou colocar ele da forma mais correta e ética possível, tá? Eu acho que existe realmente o dismórfico. Eu acho assim, a urologia, ela sempre olha assim, existe aquele paciente com micropênis real e todo mundo depois é dismórfico, tá? Eu acho que existe um meio aí de pessoas que talvez tenham algum desconforto com sua genitália por diversas coisas, né? Por um pubis, um pênis embutido, não só as questões ligadas ao engrossamento. Então, uma coisa que eu bato muito na tecla é não ser um engrossador de pênis, tá? Ser uma pessoa que lide com estética genital, tá? Acho que isso é um diferencial que a gente tem que colocar como marcante, tá? E é isso que eu tento vender para os pacientes, né? A gente faz cirurgias de alta complexidade que usar episodicamente o ácido hialurônico não é nenhum grande problema. Eu, particularmente, trabalho junto com um colega cirurgião plástico, tá? Uma característica eu sempre faço muito trabalho multidisciplinar. Eu acho muito interessante isso. Aprendo muito com a cirurgia plástica, já trabalho com diversos cirurgiões plásticos há muito tempo. E lá a gente montou uma estrutura de cirurgia genital, tá? Onde a gente vai pegar de tudo. Eu estou com o paciente agora que tem um micropênis real, é um senhor com uma prótese implantada, tem diversos graus de complexidade, tá? E acaba que a gente faz junto os ácidos hialurônicos. Mas, obviamente, você pode fazer como urologista sozinho, não vejo problema nenhum, tá? A gente tem diversos ácidos hialurônicos, falando especificamente em regulamentação, a gente tem diversos ácidos hialurônicos no mercado. E a grande questão é que hoje já há ácidos hialurônicos corporais, né? Apesar de a gente não achar que os corporais são ideais, nem todo corporal é ideal, a gente acaba usando às vezes o off-label, mas já existe ácido hialurônico corporal e isso libera muita gente a utilizá-los. E daqui a pouco a gente vai chegar no mercado o corporal, que a Anvisa liberou para uso no corpo todo, apesar que o corporal ele ser muito focado em glúten, tá? Não em genitália, mas em breve a gente vai ter o específico de genital corporal, com as características que você quer para a genitália, seja masculina como feminina. Então, ficar nas mesas discutindo essas questões, quem é dismórfico, quem não é, eu acho que a gente acaba perdendo o espaço que é da urologia. Eu acho que você tem que ter seriedade. Eu acho que você não pode querer ficar rico fazendo engrossamento peniano, porque aí você vai fazer demais, vai fazer mal feito e vai fazer no paciente errado, tá? Mas eu operei muito doente com complicação de engrossamento por metacrilato, muito. Dezenas de doentes. E você vê que esses pacientes acabavam sendo ludibriados por médicos que injetavam lá o metacril, que é um material horroroso. Horroroso. Simplesmente horroroso. Tá? Então, minha mensagem é estética genital e não engrossamento peniano. Minha segunda mensagem é olhem com interesse, tá? Estejam de ouvidos abertos para ouvir demandas dos seus pacientes e conversar com eles. E dizer que eles têm um pênis normal, o que a maioria deles vai ter. Tentar entender o que o aflige, tentar entender a sua história sexual, para realmente selecionar aquele paciente que você não vá
e não queira e não deva operar. Tá? Mas acho que é uma área bem interessante, sim, para o urologista geral atuar. Legal. Claro, a gente, assim, quem se está se falando sobre estética genital, né? Por que não o urologista aí, o médico mais especializado na genitália masculina para falar sobre esse tema, né? E a gente tem visto até recebe em redes sociais e tudo mais, até certo charlatanismo de outros profissionais querendo colocar a mão nisso e as consequências que o senhor já mesmo mencionou, né? Acaba que recebe muitos pacientes no consultório que aí agora ele precisa procurar alguém que resolva o problema, né? Então, assim, mas falando no aprendizado da estética genital, e até se o senhor puder comentar um pouco sobre a questão de técnica, assim, ouvi falar que o senhor desenvolveu com o Dr. Flávio aí uma técnica diferente, técnica Bold Up, sobre a estética Então, genital e até sobre a curva de aprendizado para o urologista. Qual que é a curva de aprendizado para o urologista ficar confortável com esse tipo de procedimento? então, as técnicas, elas variam um pouco, né? Você tem o Urofil, que foi uma técnica, né, descrita lá pelo Paul Perito. Você tem a Renova, tem uma técnica que é uma empresa de material. A gente desenvolveu uma técnica que basicamente vem muito do aprendizado do Flávio, que é esse colega cirurgião plástico, com preenchimento de uma forma geral. É uma técnica bem livre, né? Você vai utilizar o ácido hialurônico que você acha que é o melhor na sua prática e você não precisa estar preso a uma marca de ácido hialurônico, tá? A gente sempre faz com cânula, nunca com agulha, sempre tenta fazer com uma única incisão. E a gente acha que você pode fazer o procedimento numa área de circunferência maior do corpo do pênis. A gente não tem muito medo de ir dorsal por causa do plexo, porque o plano correto a gente vai encontrar de qualquer forma, tá? Então, basicamente até que a gente desenvolveu aí nos últimos anos, depois de testar um monte de material. A gente já vem testando material em 7 anos. Tá? Então, o Flávio, esse colega, testou praticamente todos os tipos de ácido hialurônico. E hoje a gente tem um que a gente acredita que é aquele melhor, mas que absolutamente você pode utilizar. Só não utilize material ruim por causa do preço, tá? Porque material ruim significa absorção mais rápida e resultados menos eficazes para o paciente. Então, tem que entender qual é o bom material e fazer, e procurar uma técnica e fazer, seja ela a que você tiver acesso a aprender, entendeu? Não existe muita limitação em relação a isso. Eu acho que é uma curva de aprendizado bastante tranquila, até porque o ácido hialurônico ele é reversível, né? É reversível com a injeção, ele é reversível com o tempo. Então, dificilmente, tirando infecção e algumas complicações muito específicas de injeção vascular, que serão muito pouco comuns, porque você injeta num espaço muito frouxo no pênis, você vai ter problemas, entendeu? Então, eu acho que é buscar uma técnica e segui-las, né? Segui-la. E aí, ir aprimorando, e você vai buscar a sua técnica, você vai entender que você não precisa ter todo o paciente circuncisado, que no paciente circuncisado de um jeito, no paciente que tem prótese do outro, isso só o tempo que vai dar para cada um. Mas principalmente é selecionar o doente e entender, aquele doente que você vai fazer numa sessão só, em duas, aquele paciente com pênis mais embutido, com haste longo, pênis mais fino, e tentar identificar o doente que é dismórfico. Porque esse doente dismórfico, a mensagem que tem dele é que ele nunca vai ficar satisfeito com nada que ele fizer. Nada. Ele vai para você vai injetar até um determinado momento, depois ele vai ficar insatisfeito, vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro, e não vai parar. E não vai parar, porque o problema dele não está ali, né? O problema dele é um problema psicológico. Mas eu fielmente acredito que há pacientes que podem se beneficiar e que são normais. São normais, que eu digo que eu já operei engenheiro casado,
pessoas normais que tinham uma demanda da genitália, maior ou menor, entendeu? Então, eu acho que tem que agir com naturalidade, né? E não criar esse doente, né? Esperar que ele venha, identificar se você tem segurança para fazer nesse indivíduo e fazer. E aí buscar a técnica que você queira utilizar. Excelente. É um preceito que a gente usa para todas as intervenções, né, que a gente faz e que acaba que nesse ambiente de estética isso talvez não seja muito claro, mas é se apegar aos nossos valores enquanto E você terapeutas. falou muito bem, né? A cirurgia plástica lida com isso o tempo todo, né? E quantas complicações você tem da cirurgia plástica, da abdominoplastia, da mamoplastia, e as pessoas estão fazendo, né? Continuam fazendo em quantidade. Não tem nenhuma discussão nesse sentido, né? Então, A para eles mulher é que muito. a mulher quer botar X ml na mama para uma satisfação pessoal, o cirurgião geral, o cirurgião plástico coloca. Agora, ele tem que entender que aquela mulher quer colocar uma quantidade ou que nunca está satisfeita. Ela provavelmente tem um dismorfismo corporal, como pode existir no homem. E quando a gente fala da cirurgia de transgenitalização, a gente está tratando um transtorno da esfera psicológica, psiquiátrica, né? A gente faz uma cirurgia de transgenitalização para tratar a disforia que o paciente tem com a genitália, tá? E também é uma cirurgia hoje que não tem mais discussão, ela é aprovada no SUS, no CFM, etc. Você está apto a fazer sempre que haja o paciente para fazer. Excelente. Doutor, a gente está encaminhando para o final aqui da nossa conversa, uma conversa sensacional que a gente teve aqui. E a gente tem mais duas perguntas que são tradicionais aqui para a gente poder finalizar. Uma delas é o seguinte: boa parte da nossa audiência é de urologistas jovens, residentes que estão no último ano para terminar a residência e começar a carreira. O que o senhor tem a dizer para esse público que o senhor gostaria de ter ouvido no começo da sua carreira e no final da residência? Que eu gostaria de ter ouvido no final da residência, cara, o conselho que eu dou é sempre trabalhar e sempre trabalhar com seriedade, tá? É isso. Trabalho, 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 trabalho. No ambiente hoje de mídias sociais, me preocupa muito a competência criada na mídia social, tá? Então, olhem com muito cuidado as pessoas que serão suas referências, entendeu? Às vezes a sua boa referência está do seu lado, ela está ali te ajudando. Então, tenham calma, que quem trabalha vai prosperar. E trabalhar, aprender e sempre buscar o conhecimento. É isso que eu aconselho para qualquer médico. Legal. E a segunda tradição aí que o Pedrão ia comentando é que a gente geralmente pergunta passa para o convidado, no caso o senhor, sugerir um próximo convidado aqui para bater um papo com a gente, algum colega aí do Rio de Janeiro, alguma coisa que o senhor, alguém que o senhor imagina que seria o perfil aqui para trocar uma ideia com a gente. Tem alguém que vem em mente? Sabe que um cara legal para você chamar é o Rodrigo Krebs, lá de Curitiba. Ele está metido com inteligência artificial, com essas coisas. Ele faz cirurgia reconstrutora, tem feito bastante cirurgia robótica reconstrutora. E ele é metido com imagem, com inteligência artificial. Acho que você é um cara legal para falar. Legal. E, bom, então, estamos nos finalmente aqui. Queria agradecer mais uma vez aí, o senhor ter aceito o convite de bater esse papo com a gente. Um dia proveitoso aí, uma manhã bonita para a gente pegar alguns conhecimentos, alguns conceitos, coisas importantes que a gente acaba trazendo para nós, né, que estamos conversando com o senhor, mas a satisfação de entregar isso aí para o nosso público que nos ouve também, que acredito que vai acrescentar bastante. Então, agradecer o senhor pelo convite imensamente e queria deixar aqui
Só o último aviso para o pessoal que nos segue, que ficou até o final desse episódio, siga a gente aí nas redes sociais, @Papo de Uro. A gente tem página no Instagram, nosso @Papo de Urocast no Spotify e no YouTube, que a gente lança esse episódio com imagens também. Clica aí no botão de seguir a gente, para a gente entregar esse conteúdo para vocês. Clica na estrelinha no Spotify para você curtir nosso episódio. Não se esqueça de deixar seu comentário aqui na aba do Spotify, tem um comentário para você deixar sobre o episódio, votar na nossa enquete. E é isso, agradecer o convite, doutor, e é isso. Pedrão, mais algum comentário? Não, mais um bate-papo sensacional. Agradecer ao Dr. André aí por diversos aprendizados. Eu acho que quem ouvir isso aqui vai aprender muito mais que urologia reconstrutiva. Vários insights aí muito interessantes sobre aprendizado, carreira. Só agradecer ao senhor mesmo e deixar o espaço para sua mensagem final. Obrigado. É isso. Parabéns aí para vocês pela iniciativa. Eu acho que orientar o jovem urologista é uma coisa que eu tenho feito a vida toda, então mais um canal para fazer isso daí.